Olá, irmãos, muito boa noite, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou o pastor Rodrigo Oliveira, fundador do Ministério Preparando a Noiva e do canal Rodrigo Oliveira Oficial no YouTube e no Instagram. Hoje, quarta-feira, nós temos chamado de Quarta Teológica, onde eu vou receber o meu amigo pastor Ricardo Souza. E uma coisa interessante que eu gosto de falar no início dessa Quarta Teológica, exemplo do que aconteceu na anterior, é que nós dois temos a mesma formação, somos pedagogos e somos teólogos, e somos pastores por chamado. E dentro dessa perspectiva é que nós vamos desenvolver o tema dessa noite, que é cultura e fé cristã. Para quem já está nos acompanhando, nós anunciamos que hoje é a parte 2. E alguém pode chegar, tá assistindo esse vídeo salvo no Instagram ou salvo no YouTube, e pensar, puxa vida, perdi a primeira parte, então não posso assistir essa. Pode assistir. É parte 2 no sentido que é continuação de um tema que nós estamos desenvolvendo, mas que não necessariamente depende do outro para que você entenda o que vai ser falado hoje. O primeiro tema, ou a primeira live, foi Marxismo Cultural e Fé Cristã. Foi uma live extremamente esclarecedora e ela está na playlist de Pedagogia e Educação Cristã no YouTube, no canal Rodrigo Oliveira Oficial. Portanto, essa live, além de ficar salva aqui no Instagram, também vai ficar salva na mesma playlist. Gostaria de aproveitar para dizer, se você conhece alguém que está estudando pedagogia, que está estudando letras, ou que está fazendo qualquer outro curso para se tornar professor, e a pessoa está no meio do caminho, eu gostaria de sugerir que você indicasse a minha playlist com o tema Pedagogia e Cultura Cristã, porque essa batalha ela é cultural e ela passa pela formação dos professores, que formam então a opinião. Então é muito importante que nós possamos ajudar aqueles que estão se formando professores através de maratonar essa playlist de Pedagogia e Cultura Cristã. Muito bem, esse tema de hoje, gente, ele é muito urgente, ele é muito necessário, por isso eu quero pedir a vocês que reajam à live, não é? Com aqueles coraçõezinhos que você sabe, aquelas reações, porque assim o Instagram vai notificando de forma que nós possamos alcançar mais pessoas, explicando a palavra, orientando, evangelizando e libertando através do conhecimento, porque conhecereis a verdade vos libertará. Eu costumo dizer que a verdade te liberta e o conhecimento transforma. O conhecimento é informação com intenção. Eu conheço para determinado fim, não é? Então, conhecimento tem esse poder de transformar. Quero pedir a vocês também que estão entrando aqui agora, que por favor enviem os seus aviãozinhos, convidando as pessoas para poder vir assistir essa live. E já já estamos entrando aqui com o pastor Ricardo Souza. Deixa eu ver se ele já está por aqui, para que eu possa convidá-lo, não é? Vamos lá. Muito bem. Ok. Enquanto isso, você, por favor, vá convidando as pessoas para poderem participar, que eu tenho certeza será um momento de muito crescimento, de muita informação, de leitura bíblica, de contextualização das passagens, para que nós realmente possamos compreender aí o plano, o propósito, a vontade de Deus para a nossa vida. E nessa playlist, gente, de Pedagogia e Cultura Cristã, você vai encontrar no topo dessa playlist a live sobre marxismo cultural e fé cristã. Em seguida vem a live sobre o cristão na universidade. Tem também a live Pense Biblicamente. Tem também a live Evolucionismo e Criacionismo Bíblico. São esses temas que você vai encontrar por ali. E também temas para formação de professores, né? Temas que são ligados à formação de professores. Porque é muito importante, sim, que nós tenhamos representação cristã, representação evangélica, nos mais variados segmentos da sociedade, mas essa batalha ela é cultural, ela passa por um núcleo de formação. Então, formar os professores com a cosmovisão cristã, e o que é uma cosmovisão cristã? Cosmovisão cristã é uma visão bíblica de mundo, uma visão cristã de mundo, né? E o que significa essa coisa de cosmovisão e, portanto, visão bíblica de mundo? É olhar a sociedade, cosmovisão cristã ou visão bíblica de mundo, é olhar a sociedade com os olhos de Deus, através da lente de Deus. E como é que a gente olha para a sociedade com os olhos de Deus? Como é possível olharmos para a sociedade com os olhos de Deus? Olhando através da Bíblia. Quando nós olhamos para a sociedade analisando as Escrituras, nós entendemos por que é que falimos moralmente,
Por que é que muitos juízos têm vindo? Acontece que vivemos um desafio de que a sociedade cristã atualmente não sabe analisar os acontecimentos à luz da Bíblia e não sabe, então, desenvolver uma visão cristã de mundo. Por isso, na anterior, que foi Marxismo Cultural e Fé Cristã, e hoje recebendo aqui o meu amigo pastor Ricardo Souza para falarmos sobre cultura e fé cristã. Pastor Ricardo Souza, meu amigo, muito boa noite. Opa, seja muito bem-vindo. É muito bom ter você aqui. Pelo que eu percebo aí, o Paraná começou a esfriar de novo, né? Tá frio. Tá frio aqui, viu? Aqui esfria e esquenta ao mesmo tempo, o negócio tá pegando aqui. Meu amigo, como é que estão as coisas? Como é que estão os ânimos? Dá o seu cumprimento inicial, boa noite aí pro pessoal, conversa com a turma, fala aí um pouco de como é que foi seu dia, sua semana e qual que é a sua expectativa para a nossa live de hoje. Então, boa noite, queridos. Graça e paz aí a todos que estão conosco, né? E é uma satisfação estarmos juntos novamente, né? Para debater não, mas para conversarmos acerca de assuntos que nem sempre são tão interessantes dentro do meio eclesial, né? No meio da igreja, no seio da igreja, muito pouco se discute, mas que eu vejo que nós perdemos muito território por conta disso, né? Nós perdemos muito chão, perdemos muito chão, muitas oportunidades e temos ao mesmo tempo perdido muita gente por conta de não entendermos, por conta das igrejas se eximirem, né? E omitirem ensinos absolutamente relevantes sobre cultura, né, sobre essa, vamos dizer assim, esse antagonismo que muitos erroneamente pensam existir entre cultura e fé cristã. E por conta disso, a igreja tem tido grandes problemas nessa área, porque tem perdido gente que outrora, e por isso muitos pais reclamam, né, muitas pessoas reclamam, né, que infelizmente, né, depois que seus filhos foram para as universidades, eles acabaram se afastando dos caminhos do Senhor. Isso é um dos pontos que eu acho assim mais sérios e mais relevantes dentro dessa questão. Claro que temos que entender, né? Eu estava ouvindo você um pouquinho, entender essa cosmovisão nessa ambientação de cultura, o que de fato é cultura, né? E já, né, eliminando aquele equívoco, né, de que cultura é ensino, cultura é aprendizagem. Não vejo isso. Eu vejo que ensino e aprendizagem cultivam sim o conhecimento, mas cultura vai muito além disso, desses aspectos. Então, acho que vale a pena sim. É um assunto urgente, né? É um assunto que deve ser tratado e eu acho que a gente deve ser absolutamente correto com os nossos irmãos, mostrando-lhes o que de fato os impactos disso, né? O que de fato nós temos perdido e que temos ganhando e que temos como ganhar também, caso a gente foque nesse tipo de ambientação, né? Desse tema cultura. Enfim, culturalismo, enfim, diversas coisas que eu acho que vale a pena a gente discutir, assim, conversa tranquila, né, não sufocante, né, para que também não se torne enfadonho, né, e nem político demais. É verdade, o assunto. Então, eu vou fazer o seguinte, deixa eu orar aqui, vou orar para nós iniciarmos bem, você ora no final depois, como de costume nós temos feito. E aí, em seguida, a gente retoma de onde você parou, fazendo aí, continuando essa nossa introdução, para que mais pessoas cheguem. Então, vocês que estão chegando agora, não deixem de convidar as pessoas para poderem vir, participar, que eu tenho certeza será um momento de muita riqueza. Querido Deus, poderoso Pai, amém, na tua presença nós estamos, nos encontramos agora, pedindo a iluminação do teu Espírito. Senhor, fica conosco durante essa live, que o pastor Ricardo Souza, que eu... Juntos nós possamos ser instrumento de iluminação, de libertação, de transformação,
de conhecimento, meu Pai, nessa noite, que as pessoas possam ser atraídas pelo conhecimento e que o Senhor nos permita, nos dê a graça de explicarmos a Tua palavra em contexto, com a cultura, com a fé, de modo evangelístico, de modo a orientar as pessoas. Sobretudo nesse momento tão importante que o Brasil está vivendo, Pai. Em nome de Jesus, fica conosco, abençoa as pessoas que estão nessa live, abençoa também as que já estão assistindo esse vídeo gravado, que a paz que excede o entendimento, através do conhecimento das Escrituras, possa entrar em suas vidas, corações, casas, família, negócios, em nome de Jesus. Abençoa o teu povo. Assim nós oramos no nome santo do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Mas então você estava falando algo muito importante que chama muito a minha atenção nessa preparação, nessa introdução, para falarmos de cultura, que é uma tensão que existe, por exemplo, em pais cristãos que muitas vezes têm no ensino médio ou na universidade os seus filhos se desviarem e seguirem por outro caminho. É muito comum nós ouvirmos falar dessa tensão, né, entre a fé cristã e a cultura. O cristão se envolve com a cultura, não se envolve. Eu queria trazer essas coisas ao lume aqui, eu acredito que vai ser muito bom. Mas dentro disso, muitas pessoas podem estar se perguntando assim, mas o que é esta tal cultura? O que é esse negócio de cultura? Eu acho que eu sei, mas eu acho que eu não sei. O pastor falou ali que, será que é ensino? Será que é aprendizagem? Aprendizado? Como é que é esse negócio, né? Então, de antemão, quero trazer alguns conceitos que acho que vão ser importantes e quero chamar a sua atenção que está em casa. É por conta de darmos pouco espaço para essa temática na igreja que estamos tendo tantas perdas, e por isso que muita gente está vivendo uma contradição sem perceber, porque a fé cristã ela não comunga com várias coisas que nós estamos vendo acontecer no nosso país hoje, mas por não haver uma formação cristã, por não haver um núcleo de formação para dar entendimento às pessoas, é que está havendo esse monte de confusão e esse esfriamento na fé. É dentro dessa perspectiva mesmo que você vai encontrar o jovem no ensino médio ou na universidade pensando assim, puxa vida, a minha fé não dialoga com a ciência. A minha fé não é capaz de conquistar a ciência. E aí vai tendo esses problemas todos. Uma coisa muito importante também de se dizer é que a palavra cultura, né, a origem da palavra cultura, na sua etimologia, a etimologia é o estudo da origem das palavras, gente. Então, na etimologia, no estudo da origem das palavras, a própria cultura vai ter a ver com cultivar. E o Souza falava ali há pouco sobre cultivar os valores. Então, cultura, gente, significa cultivar. Por isso que a palavra cultura está tão ligada à agricultura, né? Cultura é fazer crescer. Tem a ver com a inculturação do evangelho. Nós vamos falar aí ao longo da live, vai aparecer. Mas é importante você saber que cultura é cultivar. Tem a ver, então, com essa questão de fazer crescer, de desenvolver, de cultuar. E a cultura é o que une pessoas, né, pastor Ricardo Souza? Cultura é o que une pessoas, porque culturas são hábitos, culturas é o jeito de alimentar, cultura é jeito de falar, cultura é costume, cultura é moral, é também conhecimento. Tudo que o ser humano produz é cultura. Tudo que o ser humano produz é cultura. Tudo que o ser humano faz, essa interação, tudo isso é cultura. E a cultura, ela é herdada. É muito importante nós termos isso em mente, sabermos disso. A cultura é herdada. E apesar de, ou muito embora, herdemos a cultura, ela pode ser modificada. A cultura é algo que vai se transformando à medida que nós vamos recebendo. Então, dentro dessa perspectiva, surgem aquelas discussões e aqueles pensamentos assim, como é que o cristão tem que agir diante da cultura, né? E aí você vai ouvindo vários tipos, vários meios do cristão agir na cultura. Tem o cristão contra a cultura, né? Que é aquele cristão radical que ele fala que toda cultura é demoníaca, toda cultura é do diabo, que quando ele vê entrar algum ritmo, alguma melodia dentro da igreja, Souza, ele fica pensando assim, aí, ó, o mundo entrou dentro da igreja. Né? Então tem o cristão contra a cultura, que acha que toda cultura deve ser rejeitada. Você tem aí o cristão da cultura, que é o cristão que abraça toda a cultura, todo modismo também, fazendo coro com que aquele primeiro está reclamando, né? Que abraça todo tipo de comportamento, todo tipo de costume, a fim de ganhar as pessoas para Cristo, ou de que a igreja não fique alienada, é o cristão da cultura. E nós temos também o cristão em paradoxo com a cultura. O cristão em paradoxo com a cultura vai estar ali mais na linha de Martinho Lutero, que é o que nós vemos acontecer com muitos cristãos hoje. É aquela coisa de que quando se está na igreja é sacro, é santo, mas quando se está no mundo é 100% aquilo que está no mundo. É o cara que ele canta Minha Alma Tá Cheia de Paz na igreja,
mas fora dela ele está pronto aos embates e respostas, se possível e se preciso até violentas, que a sociedade requerer. É o cara separar o sagrado do profano, pensando, dentro da igreja eu sou crente, mas fora da igreja eu sou do jeito que a sociedade disser. Agora, a Bíblia não faz separação entre essas coisas, entre secular e sagrado, ela faz separação entre o que é santo e o que é pecado. Então, isso tudo a gente tem que ter em mente. E tem também o cristão acima da cultura. O cristão acima da cultura é uma doutrina mais assim que é mais percebida dentro da igreja romana, porque é uma visão hierarquizada, né? Que observa a igreja acima da cultura, acima das demais coisas. E por último, nós temos o cristão como agente transformador da cultura, o cristão que busca redimir a cultura. E aí, dentro dessas 5 coisas que eu estou falando, gente, esses 5 tipos de jeito de ser cristão na sociedade, o Souza já vai comentar também, surge uma coisa muito importante para nós pensarmos e nos localizarmos dentro de qual dessas 5 perspectivas nós estamos. Porque a Bíblia vai deixar claro que toda cultura, toda criação, toda boa dádiva, essa coisa toda vem de Deus. Agora, Deus criou tudo perfeito, criou uma cultura perfeita. Mas com a queda maculou, né, Souza? A queda maculou a cultura, a arte, a estética, né, a beleza, tudo. Porém, não há dom, não há arte, não há nada que o homem possa produzir que não seja dom de Deus. Tendo dito isso, e para passar a palavra para o pastor Souza, eu gostaria de ler Tiago, capítulo 1, versículo 16 e 17, que diz assim: Não vos enganeis, meus amados irmãos, toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Souza, a bola está levantada. Então, eu estava te ouvindo e pensando nas questões de oposição, vamos dizer assim, eu não diria oposição, mas vamos dizer assim, de força resistente, de resistência às questões de cultura por parte da igreja. Ora, isto já denota uma falta de conhecimento. Porque você veja, se cultura é todo um aparato de expressões que um determinado grupo tem, expressa com seus simbolismos, o que eu chamo de simbolismos? Os trejeitos. Você vê mesmo dentro das comunidades evangélicas, das comunidades eclesiásticas, das denominações, como geralmente nós as chamamos, e é o que são, de uma para outra a coisa varia. Agora, eu pergunto, esse imaginário, esse simbólico é contido dentro desse grupo, dentro de... Eu não vou nomear denominações aqui, mas nós sabemos que existem variedades de jeito de ser, de agir, de cultuar a Deus muito diferentes de denominação para denominação. Aí eu pergunto, isso não é a cultura daquela denominação? Isso não é algo adquirido dentro daquela denominação? Porque aquilo não foi aprendido na faculdade de teologia. Aquilo não foi aprendido dentro de uma escola apenas bíblica. Não, aquilo foi aprendido no convívio, nos trejeitos, na minha forma de crer. Como é que eu vejo, qual é o costume? Tanto que existem igrejas que pregam, né? Pregam e chamam isso de doutrina, o que não é doutrina. Usos e costumes não são doutrinas, são usos e costumes, ou seja, são a cultura daquela denominação. Essa é a sacada. Essa é a sacada. Por quê? Essas questões estão dentro do processo de enculturação daquela denominação. Então, aí fica um contrassenso, sabe? Eu me opor à cultura, mas dentro do meu universo, da minha cosmovisão, eu tenho uma determinada cultura a qual eu abracei e me acostumei pelo convívio.
pelo jeito de ser, pelo jeito de tratar os meus irmãos. E, obviamente, que cada grupo tem as suas regras. Uns preferem isto, outros preferem aquilo, outros acham que o comportamento tem que ser esse, outros são mais sóbrios, outros são mais, vamos dizer assim, mais moderados na questão do comportamento. Tudo isso é uma questão de cultura de um grupo. Isso aí. Então não há como nos opormos, sabe, a questões culturais, sendo que nós estamos inseridos dentro de uma cosmovisão cultural nossa própria, para alguns grupos, e, quiçá, todos inseridos numa cosmovisão cultural maior, mais ampla. Por exemplo, existe um grupo mais amplo que nós, como cristãos, como evangélicos, como protestantes, nos inserimos, que é comum a todos nós. Mas depois existem as variações específicas dentro de cada grupo. A tudo isso, meu dileto amigo, irmão Rodrigo, eu chamo de cultura. Eu chamo de cultura. Eu não vejo como não ser. E aí, obviamente, quando a gente começa a falar sobre questões de cultura dentro do meio evangélico, forçadamente nós vamos cair naquela questão, e uma hora ou outra nós vamos tropeçar nisso, eu sei disso, porque não tem como não tropeçar nisso, são as questões do envolvimento do cristão com outras culturas e outros grupos com outros costumes, outro modo de ser, outro modo de agir, outro modo de ver o mundo ao seu redor. Porque essa leitura do mundo ao redor faz parte da cultura. E aí, quando eu chego numa determinada cultura, como, por exemplo, em missões, aí começam a existir as questões, a resistência, existe para alguns um processo de enculturação, para outros existe um processo de rejeição, e aí começam os problemas sérios em missões por causa da falta de compreensão das questões culturais de cada grupo. Porque não conseguimos compreender não conseguimos compreender o nosso grupo, e aí nos dispomos a uma obra que nos leva forçadamente a termos que entender outros grupos que são muito diferentes em termos de costumes, de tradições, porque as tradições são a cultura de um povo, em termos de leis, de regras, em termos de a própria questão do que você falou aí, que eu achei muito interessante, que é um resgate, inclusive, da filosofia grega, questão do belo, questão da arte, o que um determinado estética, povo entende. Estética, entende por ser bom, bonito, belo, e o que eles entendem como sendo arte, o que eles entendem como sendo costume e regras de um povo. Haja visto que muitos povos construíram as suas regras com base em filosofias das religiões mais antigas do mundo, panteísmo, animismo. Aí a sua questão cultural, ou a questão cultural daquele grupo, está associada à sua crença. Exatamente. E muitas vezes errônea por falta de compreensão e entendimento. Exatamente. E aí você trouxe um dado assim, muito, muito... Eu estava pensando, tomara que tenha um momento na live para a gente entrar nisso. Quando você diz essa questão das filosofias, porque, por exemplo, quando nós falamos em cultura ocidental, e aí aqui talvez esteja o gatilho, o gancho que nos liga à nossa primeira live da Quarta Teológica, que foi Marxismo Cultural e Fé Cristã, porque a cultura ocidental, tem gente que pergunta assim, mas a cultura ocidental ela é judaico-cristã, a cultura ocidental é cristã, é possível separar a cultura ocidental do cristianismo? E é tão interessante porque se confunde realmente com cultura ocidental, com o cristianismo, porque a influência, como você disse aí, da cultura com as crenças, principalmente, sobretudo, ocidental, ela está baseada no direito romano, não é? Está baseada na filosofia grega e está baseada no cristianismo. A cultura ocidental está baseada na filosofia grega, no direito romano e no cristianismo. E aí acaba que isso é o gatilho para a nossa live passada, então mostrando por que é a parte 2, é por isso que o marxismo, por exemplo, ataca tanto o Ocidente, os valores judaico-cristãos e a cultura cristã, porque a cultura ocidental ela está
impregnada, vou usar essa expressão na falta de uma melhor neste momento, pelo cristianismo, que entra a expressão que você está usando aí várias vezes, ótimo o gatilho que você deu aí para falar, que é a inculturação do evangelho. Por que há choque com muitas culturas e com muitos missionários? Durante muitos anos eu fui coordenador de missões, aí participava de uns encontros missionários com índios, coisas assim, riquezas muito, muito grandes. Tem gente que tenta usar o evangelho para promover uma aculturação, não é? Que é anular, sobrepor, eliminar a cultura do povo que está sendo evangelizado para impor o cristianismo. Quando, na verdade, o que deve acontecer é essa inculturação do evangelho, que é o evangelho dentro das culturas. E é justamente a inculturação do evangelho que vai trazer isso que você falou agora há pouco brilhantemente, que são essas várias tradições cristãs, que são tradições, que são culturas cristãs, que você falou muito bem. Porque depende da região, do local onde está. E o evangelho, essa inculturação do evangelho, ela entra dentro daquela perspectiva. Tem um livro que eu li no passado, acho que há uns 10 anos, ou mais, acho que até mais, tem quase 20 anos. E ele mexeu muito comigo, Souza, que é Fator Melquisedeque. Não sei se você tem aí, você já leu ele. É um livro que todo mundo que pensa em missões... Isso, exatamente. Todo mundo que pensa em missões tem que ler o Fator Melquisedeque, porque ele mostra como que dentro de cada cultura Deus plantou algo, uma semente, algo que precisaria então ser cultivado. Olha aí a palavra cultura de novo. Precisava ser cultivado para germinar, crescer o evangelho dentro daquela sociedade. E esse fazer crescer, esse crescer dentro da sociedade, esse crescer dessa inculturação do evangelho dentro da sociedade, é que vai transformando o sujeito. E por falta de um entendimento desse, sobretudo no Brasil, é que nós não temos ainda, do meu ponto de vista, Souza, não temos ainda uma classe artística evangélica, uma classe política evangélica. Ué, pastor, como assim não tem? Nós temos pessoas que usam da propaganda do evangelho para a promoção naquele seu determinado segmento. Mas com raríssimas exceções, nós não temos uma classe artística que possa se dizer evangélica, que entendeu o valor da arte, o valor da cultura, que entendeu, Souza, o mandato da igreja. Que a partir da criação do Gênesis, surgem aí os 3 mandatos da igreja, né? O mandato espiritual, o mandato social e o mandato cultural. O mandato espiritual é que Deus criou o homem à sua imagem e semelhança, estava com o homem na viração do jardim, havia relacionamento. O mandato social, Deus criou homem e mulher, macho e fêmea, e disse, ide sede fecundos, multiplicai-vos e encher a terra. Então, mandato social para povoar a terra. Ele, como juiz soberano, fez ali aquele casamento de Adão e Eva, e então entrega à humanidade esse mandato social. E o mandato cultural, que é então a igreja atuar nas mais vários segmentos da sociedade, promovendo essa inculturação do evangelho. Por que a gente fala isso? Porque tem gente que quer entrar numa cultura e quer massacrar aquilo. E Jesus, que é o missionário por excelência, ele não fazia assim. Quando ele ia falar com pescadores, ele fazia sua pregação por parábolas, contando histórias de pescadores. Vem, me segue, que eu vos farei pescadores de homens. Quando ele está lidando com pastores de ovelha, ele vai e fala no contexto, eu sou a porta, né? Por onde as ovelhas entram, porque elas conhecem o caminho e passam. Quando ele está falando com a igreja de Laodiceia, ele diz, porque és morna, e nem fria nem quente, e porque és morna, estou a ponto de vomitar da minha boca. É porque Laodiceia não tinha água potável ali, a água era transportada, então ela chegava morna. Então Jesus está pegando elementos da cultura daquelas pessoas para pregar o evangelho, né? Fazendo então essa inculturação do evangelho e não uma aculturação. Mas continua lá. Você me lembrou a aula que eu estava dando há minutos atrás, né? Estava falando sobre figuras de linguagem e falamos sobre João, onde fala sobre eu sou a porta, né? Essa porta que se abre, né? Pela qual as pessoas podem entrar e achar pastagens e achar paz por ver. Você falou muita coisa aí que eu me perdi, mas eu queria destacar 2 coisas que me vêm à mente. A primeira está, retrocedendo, a primeira está na questão do meio artístico gospel. Eu vejo um processo de enculturação do meio artístico gospel no mundo, e não o contrário. Exato. Sabe? Porque é mais fácil você se adaptar ao mundo, aos conceitos do mundo, à visão do mundo, e trazer isso para dentro da igreja. Bom, primeiro já começa errado.
Não existe esse tipo de adaptação. Ah, mas é muito arcaico, o pensamento de vocês é muito arcaico, é muito retrógrado. O mundo evoluiu. Peraí, o mundo não evoluiu para começo de conversa. No meu ponto de vista, o mundo involuiu. É diferente. É muito diferente. Porque o mundo se tornou tão degradado e degradante que hoje está trazendo esse processo para dentro da igreja. Então, quer dizer, hoje no meio artístico gospel se aceita tudo. Vamos colocar assim, se aceita tudo. Né? E o povo está se tornando tolerante, ou seja, o povo está se tornando, vamos dizer assim, imune, né? Imune a esse processo de entender o pecado, entender a iniquidade, achando que há um, vamos dizer assim, há um processo de autoindulgência dentro da igreja e de aceitação por conta do bom, do amoroso e de um Deus que é amor, que aceita tudo e todos. Espera aí, Deus, há uma grande diferença. Deus aceita todos, não significa que ele aceite tudo. Para eu começar a tratar essa questão da cultura, da arte gospel no mundo. Veja, arte gospel, no meu tempo, e sei que muita gente vai me chamar de velho, mas arte gospel no meu tempo é quando eu pegava o meu grupo de jovens, porque eu infelizmente já cheguei na igreja jovem, maduro, e nós íamos para a praça e fazíamos teatro na praça. Isso é arte gospel. Mas ela tinha um cunho, ela tinha um objetivo, ela tinha um propósito, era levar uma mensagem ao mundo que estava nos ouvindo. Tinha um caráter evangelístico. Exatamente, tem que ter esse caráter evangelístico. Aliás, não existe nada que o cristão, soldado alistado em missão, faça fora dos portões da sua igreja que não tenha caráter evangelístico. Isso aí, todo cristão ou é um missionário ou é um impostor. Simples. Então, quer dizer, se eu estou lá fora, numa conversa entre amigos, tem um caráter evangelístico. Por quê? Porque a boa nova está em mim. A pessoa de Cristo, o Espírito Santo está em mim, ele tem que ser veiculado de alguma forma. Ah, mas se ainda que eu não diga uma palavra, o meu testemunho tem que provar isso. Porque isso faz parte da nossa cultura. Esse é o detalhe. Faz parte da nossa cultura, está enraizado em nós. Está enraizado em nós. Então, esse é um dos aspectos que eu levanto nessa questão de nós termos perdido muito espaço dentro da questão do meio artístico. Não vou falar do meio cultural, porque o meio cultural não é somente artístico, mas são as expressões, o simbólico, o imaginário, as crenças, os valores, as leis, as regras que determinados grupos têm, suas tradições, enfim, seu modo de agir, de viver, como disse você, de vestir, de comer, etc, etc. Então, mas faz parte, sim, desse sistema que nós temos hoje implantado, o cristão lá fora poder se envolver. Agora, o que a gente vê? A gente vê o cristão muitas vezes se envolvendo no meio artístico por promoção. Sim. Em busca de 15 minutos de fama. Em busca de alguma coisa nesse sentido. Tirar selfie com um bambambam, com um artista do momento, etc, etc. Né? E eu não imagino que seja isso. Isso é que você está falando aí muito forte da classe artística, porque é por isso que nós vemos, parece que um monte de artista virando crente, de cantores, atores, jogadores de futebol, mas você vê pessoas apegadas a uma mensagem de consolo, de conforto, mas não de denúncia, de condenação do pecado, de chamada à transformação. Porque seguindo nessa linha do cristianismo, da enculturação do evangelho, dos valores judaico-cristãos, Paulo vai dizer aos Efésios, capítulo 5, a gente pode até ler. Posso até ler aqui, porque acho que fica mais rico. Porque, como eu estou sempre falando aqui no canal, o que dizem as Escrituras. Quando você vai para as Escrituras, as dúvidas, as discussões, elas cessam, né? Olha isso aqui, Souza. Efésios, capítulo 4, diz assim: isto, portanto, digo, capítulo 4, verso 17 em diante. Isto, portanto, digo, e no Senhor testifico, que não mais andeis como também andam os gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos, obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus, por causa da ignorância em que vivem, pela dureza do seu coração, os quais,
tendo se tornado insensíveis, se entregaram à dissolução, para com avidez cometerem toda sorte de impureza. Mas não foi assim que aprendestes a Cristo. Se é que de fato tendes ouvido, e nele fostes instruídos, segundo é a verdade em Jesus, no sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe segundo as concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão, procedentes da verdade. Por isso, deixando a mentira. Souza, a mentira é uma teia, ela é um veneno, ela é uma coisa que vai prendendo o sujeito. A mentira a tal ponto que Apocalipse 22 diz que aquele que ama e pratica a mentira, ele vai ficar de fora, não vai herdar o reino. Porque a mentira, o que é o sujeito que ama e pratica a mentira? É o sujeito que por qualquer coisa, ele está contando uma mentira. Né? Então ele está dizendo, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Irai-vos e não pequeis. Não se põe o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Aquele que furtava, acredito que a síntese vem aqui, Souza. Aquele que furtava, não furte mais. Antes trabalhe fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com o que acudir ao necessitado. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para a edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. E não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Longe de vós toda amargura, cólera, e ira, e gritaria, e blasfêmia, e bem assim toda malícia. Antes, sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Essa é a síntese, né? Do que é ser crente, o que é. Então, essa coisa midiática, essa coisa artística, que é uma pregação do Deus te ama do jeito que você é, está tudo bem, fica assim. Deus ama mesmo, mas ele diz que ama, chamou para o Evangelho, que é essa sua chamada universal, mas Efésios capítulo 4, do verso 17 ao 32, diz que uma vez que você venha para o Evangelho, existe uma maneira de viver no Evangelho, que é essa aqui. Souza. Então, aí você cai naquela situação que nós estávamos vendo, né? Voltando ao tema anterior, né? Do porquê, né? Eu não sou contra, veja bem, de forma nenhuma, eu aceito a sinceridade do coração dos meus irmãos quando estão no meio artístico lá fora e a gente vê, não poucas vezes, a notícia, fulano foi batizado, ciclano foi batizado, alguém abriu, mas depois de algum tempo, veja, não estou dizendo que isso é regra, tá, gente? Por favor, todos têm o direito ao perdão, à reconciliação com Deus, mas depois de algum tempo eu vejo que essas pessoas dizem, fulano de tal anunciou que vai voltar à velha vida, aos velhos palcos, às luzes da ribalta, né? Porque alguns, no afã de acharem que vão colher dentro do meio evangélico os mesmos louvores, digamos assim, as recompensas que teriam no meio artístico secular, eles se decepcionam porque não colhem as mesmas recompensas e acabam voltando para o mundo. Contudo, eu vejo que há uma possível proposta para aqueles cristãos hoje que podem, veja bem, houve tempos que eu resisti muito e ainda resisto. Uma coisa é ir ao mundo e fazer o teu papel no mundo, entendendo que há um processo de transferência de riquezas de ímpios para justos e que os ganhos que os justos têm provêm de diversas fontes, sem que isso os contamine. Veja, então eu não posso ser professor no meio ímpio, então eu não posso ser um comerciante no meio ímpio, porque muitas profissões são criticadas por estarem no meio ímpio, mas nós temos que entenderem que talvez essas pessoas saibam a noção do que é ser do mundo e estar no mundo, entre isso e a outra noção que é ir ao mundo, colher, trabalhar. Então, nesse caso, eu tenho que criticar um crente, por exemplo, que também faz compra no mercado que vende bebida alcoólica. Sabe, são essas coisas que hoje precisam ser ajustadas.
E eu entendo que isso tem que ser ajustado na mente daquele que tem que ser preparado dentro da igreja para trafegar no mundo como o Espírito Santo trafega. Veja bem, Deus não vem ao mundo, Deus se fez homem para vir ao mundo. Quando ele voltou para o seu trono, ele enviou-nos o Espírito Santo que consegue conviver com o mundo pecaminoso que nos rodeia e não ser contaminado. Ora, se o Espírito Santo não se contamina com esse mundo, aqueles que têm o Espírito Santo podem trafegar no mundo, mas não deixar que o mundo faça ninho nas suas cabeças. Nem as ideologias. Então, se nós prepararmos bem os nossos jovens dentro das nossas raias, dos nossos portões, do nosso núcleo de ensino e prepará-los bem, eles vão enfrentar o mundo lá fora, eles vão enfrentar a academia, eles vão enfrentar os embates ideológicos que o mundo oferece e vão sair deles com maestria, sem que a sua fé seja contaminada, sem que a sua fé seja afetada. Veja, hoje eu penso nisso, porque eu penso que nós perdemos muito tempo nos imiscuindo, deixando de lado o preparo dos nossos jovens. O preparo hoje das nossas crianças está sendo negligenciado. Tem pai crente terceirizando a educação dos seus filhos à televisão, à internet, às redes de streaming, aos desenhos animados, que em geral são um lixo, são uma podridão, né? Que hoje já começam, inclusive, a fazer apologia a certas ideologias de gênero, por exemplo. Tá? E os pais estão deixando, sequer estão vendo o que seus filhos estão fazendo. Então, isso é para fazer esse contraponto. Uma outra questão... Pode falar. Guarda essas bolas aí que já vamos chutar para o gol. Está na linha do... Né? Então, essa questão do meio artístico que eu vejo, tanto do lado, eu falei dos dois lados, tanto do lado dos evangélicos que vão e o lado daqueles artistas que já estão no meio secular e entram no meio evangélico, mas tempos depois a gente acaba vendo certas notícias. Eu quero levantar outra questão aqui com relação à questão da cultura ocidental, dos valores da cultura ocidental, que são exatamente aquilo que desde a escola de Frankfurt, como nós vimos na live passada, vem sendo tentado derrubar. Os valores da questão da filosofia grega, do direito romano, como você disse, e da fé cristã, do cristianismo. Bom, eu vejo uma coisa muito interessante. Quando cai o Império Romano, quando a filosofia grega não está mais em pauta nem no auge, pasmem vocês, o que sobrou foi o cristianismo. O que sobrou foi o cristianismo. E o cristianismo conseguiu abarcar ambas as coisas. A sua fé legítima no Cristo vivo conseguiu abarcar a filosofia grega, porque os filósofos gregos, e nós sabemos disso em Sócrates, por exemplo, Aristóteles, Platão, homens que correram atrás da busca do sentido da existência humana e o sentido de que este mundo que nós vivemos, aquilo que nós vemos que foi criado, porque uma das máximas da filosofia grega é tudo aquilo que nós vemos e hoje faz parte da nossa existência, teve um ponto de partida, em algum momento foi criado, e por uma mente extremamente superior, soberana, extremamente inteligente. Então o cristianismo conseguiu puxar isso e abarcar a filosofia grega nesse sentido, para aqueles que buscam isso. Bom, por outro lado, falta aquilo que foi necessário no mundo da época foi necessário, porque, diferentemente dos povos antigos, da antiguidade, diferente que a famosa lei de Talião, etc., etc., e diferentemente dos gregos, que também era na base da pancada, a legitimidade da justiça era feita de homem para homem, os romanos não. Os romanos eram um império, era um sistema muito grande e precisava de regras, precisava de leis, precisava que um código absolutamente correto, e nós sabemos que hoje, por exemplo, nossa justiça herdou do direito romano muitos dos princípios que hoje estão estabelecidos na nossa sociedade, que, no final das contas, é ocidentalizado. Aí o que acontece? A própria igreja, para trafegar neste mundo, a própria igreja, para se manter, o cristianismo, para se manter, ele precisou abraçar preceitos do direito romano. Sim. Ele teve que ter regras. Ele teve que ter... Mas espera aí, a nossa lei, nós já não tínhamos a nossa lei, claro, nós temos a lei promulgada, né, sem dúvida nenhuma, nós temos o decálogo,
nós temos as leis cerimoniais, leis de higiene, as regras que estão estabelecidas em Deuteronômio, Levítico, etc. Nós temos tudo isso que, embora fosse direcionado ao povo do Antigo Testamento, não significa que nós as invalidemos para nós. Porque eu acho que bons costumes, boas regras são úteis, são muito úteis a qualquer um. A qualquer um. Nós necessariamente não seguimos preceitos que o próprio Senhor Jesus aboliu nele, como, por exemplo, um deles é o sábado, vamos colocar assim. Ele é o Senhor do sábado. E se ele é o nosso Senhor, automaticamente ele tem o controle da nossa vida no sábado, no domingo, na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, não importa. Mas, por exemplo, vale Deus acima de tudo, vale amarás, honrarás o Senhor teu Deus acima de todas as coisas, vale o não te prostrarás diante de qualquer tipo de Deus, ou de deidade, ou de ídolo, vale o não profanarás isso, vale o não roubarás, vale o não adulterarás, vale o honrarás pai e mãe, vale um monte de coisas valem. Por quê? Porque nos preceitos de Cristo tudo isso cabe no grande mandamento e no segundo também grande mandamento, que é amar a Deus acima de todos e o teu próximo como a ti mesmo. Então veja bem, se eu faço isso, eu não vou defraudar a lei. Tá? Então, eu vejo que daí, nessa sobra, o cristianismo conseguiu se manter ativo e cai a filosofia grega, cai a Grécia, Roma cai, alguns preceitos estão aí preservados na Europa, na Itália, no mundo ocidental, mas veja bem, o cristianismo continua de pé e vai ficar de pé enquanto existir um cristão na face da terra. Então, por que razões o cristianismo é tão visado pelo processo de cultura ideológica que hoje impera no mundo? Exatamente porque ele preserva todos os valores que foram impostos na cultura ocidental, que são regras de ouro, e ele preserva, acima de tudo, aquilo que foi colocado para nós como regra, como modo de vida, vindo da parte do próprio Deus. Aí, nisso aí eu vejo, mas cristianismo funcionou sempre? Eu olho para o jesuíta. A forma como os jesuítas fizeram o processo de enculturação ou aculturação. Tem que ver agora qual é o certo para isso. Com a questão dos aldeamentos. O que os jesuítas fizeram? Os jesuítas simplesmente impuseram não um ensino, não um conhecimento sobre Jesus Cristo e o Evangelho, mas eles simplesmente impuseram: vocês têm que rezar Ave Maria e vocês têm que rezar o Pai Nosso, e aí colocaram todos os indígenas falando umas palavras que eles nem sequer entendiam o que significavam. A aculturação, esse foi, né? O processo. Esse foi o processo. Então, veja, foi um processo impositivo. Mas não foi um processo que houve respeito, sabe, à questão dos costumes deles. Embora que com o tempo, eu acho que com o tempo a verdade flui. E com o tempo eles conheceriam a verdade e a verdade os libertaria de certos costumes hediondos que eram praticados no meio indígena, que poderiam por si só, porque, como disse você, cultura pode ser modificada. Sim. Não é isso? Agora, Sim. Não sou eu através da imposição, e sim a verdade sendo vivida. Aliás, verdade essa que o mundo marxista, que o mundo da sociedade fabiana, que o mundo do gramscismo não leva em consideração. Por isso, se a igreja e o cristianismo são pautados numa verdade, essa verdade precisa ser desconstruída. Ora, se para eles isso não é verdade e não existe verdade, então até mesmo aquilo que eles pregam como ideologia é uma mentira, porque não é verdade. Se não existe verdade, não é verdade. Bom, esse é o meu pensamento, tá, meu caro Rodrigo? Em relação a alguns pontos que você levantou aí. Agora, aqueles dois que você guardou, não sei. Tá aqui. Mas é o seguinte, você trouxe muitas questões importantíssimas, relevantes para o nosso público que está aqui refletir, pensar. Essa própria questão que você traz do Evangelho, né? O Evangelho ele foi escrito dentro de várias culturas no período de 1500 anos, com gente vindo do Egito, gente vindo da Babilônia. E o Evangelho, a Bíblia, ela vai se apropriar dessas culturas, quando ela disser estrado dos pés, coração de pedra, pesou o coração, e várias outras expressões que vão permear o mundo bíblico, elas são emprestadas às vezes de uma cultura egípcia,
dentro de um outro contexto. Fala, puxa vida, mas então as escrituras em alguns momentos estão usando elementos de uma cultura pagã? Sim, isso é pedagogia divina, porque existem coisas dentro que o cristianismo pode tolerar. Isso me faz lembrar, enquanto eu estava falando, a minha mente foi lá no Pacto de Lausanne, né? O pessoal que está em casa, o Pacto de Lausanne foi um grande congresso mundial de missões, de evangelismo, que visava estabelecer regras para o evangelismo, para as missões, e entre elas, quando você falou de tribos e de coisas, por exemplo, havia um pensamento seguinte: quando o missionário chegar numa tribo que de repente ali se pratica a poligamia, e seja uma coisa arraigada mesmo assim, que você não tem como tirar e não tem como, ficou-se decidido, por exemplo, ali naquele congresso de Lausanne, no Pacto de Lausanne, que então aquilo deveria ser ensinado dentro daquela cultura, que não é assim, mas seria exigido da próxima geração e não daquela imediatamente, para não provocar aquela aculturação, né? Então tem coisas que o missionário ele precisa ser avaliado. Eu lembro do livro Manual do Missionário, quando conta que um missionário havia chegado numa tribo que as pessoas tinham muito totens, né? Aqueles totens de madeira, e ele, querendo evangelizar, não atacou aquelas divindades. Ele pegou, construiu, fez um pastor alemão de madeira, um totem de um pastor alemão, e botou na porta da sua tenda. Então aquela tribo, as pessoas começaram a confrontar: que negócio é esse? Esse é o seu Deus? Não, esse é um cachorro. Então vendo que é um cachorro? Cachorro serve para quê? Para tomar conta da casa da gente. Então esse é o seu cachorro, missionário, que toma conta da sua cabana? Sim, é o cachorro que toma conta da minha cabana. Mas esse cachorro não late, esse cachorro não pode fazer nada. Esse cachorro é de madeira, ele não serve para nada não, ele não vai guardar a sua casa não. Aí o missionário está assim: são seus totens, suas divindades, são da mesma maneira que vocês estão confrontando esse meu cachorro. Então, buscar dentro do contexto, sem agredir, sem promover uma aculturação. Tanto é assim, já eu falo daqueles 2 pontos que você falou, mas é porque quando você falou dessa questão, o apóstolo Paulo ele fez isso, né? A Bíblia se apropria das culturas para poder falar. Atos capítulo 17, que é o discurso de Paulo em Atenas, no Areópago, Paulo vai fazer uma inculturação, não uma né? Ele vai fazer uma inculturação. Ele vai pegar os elementos dos filósofos gregos, ele vai pegar os elementos da filosofia grega para anunciar o Deus que ele quer anunciar. Olha só, Atos capítulo 17, versículo 16, para você que está em casa. Enquanto Paulo os esperava em Atenas, o seu espírito se revoltava em face da idolatria dominante na cidade. Por isso, dissertava na sinagoga entre os judeus e os gentios piedosos. Também na praça, todos os dias entre os que se encontravam ali. E alguns dos filósofos epicureus e estoicos, que eram as principais correntes filosóficas daquela época, né, contendiam com ele, havendo quem perguntasse: que quer dizer esse tagarela? E outros: parece pregador de estranhos deuses, pois pregava a Jesus e a ressurreição. Então, tomando consigo, o levaram ao Areópago, dizendo: poderemos saber que nova doutrina é esta que ensinas? Posto que nos trazes aos ouvidos coisas estranhas, queremos saber o que vem a ser isso. Pois todos de Atenas e os estrangeiros residentes de outra coisa não cuidavam, senão de dizer ou ouvir as últimas novidades. Esse texto é brilhante. Verso 22. Então Paulo, levantando-se no meio do Areópago, disse: senhores atenienses, em tudo... Olha o cuidado, o zelo e a maneira cuidadosa com que Paulo fez essa inculturação do evangelho. Senhores atenienses, em tudo vos vejo acentuadamente religiosos, porque passando e observando os objetos de vosso culto, encontrei também um altar no qual está inscrito: ao Deus desconhecido. Pois esse que adorais sem conhecer é precisamente aquele que eu vos anuncio. O Deus que fez o mundo e tudo que nele existe. Sendo ele, a partir daqui, Souza, gente que está em casa, Paulo começa a utilizar a partir daqui elementos da crença grega, da filosofia grega, algumas referências até a Zeus que estão aqui, mas ele vai pegar e ele está de maneira muito discreta dizendo: aquele que vocês pensam atribuir-se a Zeus, não, atribui-se ao Deus desconhecido que eu vos anuncio. O Deus que fez o mundo, versículo 24, e tudo que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas, nem é servido por mãos humanas, como se de alguma coisa precisasse, pois ele mesmo é quem a todos dá a vida.
respiração e tudo mais. De um só fez toda a raça humana para habitar sobre toda a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação, para buscarem a Deus, se porventura tateando possam achar bem que não está longe de cada um de nós. Pois aqui outra expressão da filosofia grega agora no versículo 28. Pois nele vivemos e nos movemos e existimos, como alguns de vossos poetas têm dito. Ou seja, Paulo está pegando elementos da filosofia grega, como alguns dos vossos poetas têm dito. Porque dele também tradição somos... e cultura ali. Tradição e cultura para pegar o evangelho, exatamente. Sendo, pois, geração de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante ao ouro, à prata ou à pedra, trabalhadas pela arte e imaginação do homem. Ora, não levou Deus em conta os tempos olha, usou de misericórdia na pregação. Deus não está levando em conta a ignorância. Vocês estão fazendo um tempo de ignorância. Ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância. Agora, porém, notifica aos homens que todos, em toda parte, se arrependam. Porquanto estabeleceu um dia em que há de... escatologia, em que há de julgar o mundo com justiça por meio de um varão que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando-o dentre os mortos. Quando ouviram falar de ressurreição de mortos, uns escarneceram e outros disseram: a respeito disso te ouviremos outra ocasião. Mas não acabou aqui. Olha só, o verso 33 e 34. A essa altura, Paulo se retirou do meio dele. Houve, porém, alguns homens que se agregaram a ele e creram. Entre eles estava Dionísio, o Areopagita, uma mulher chamada Dâmaris, e com eles outros mais. Ou seja, não foi perdido. Paulo se utilizou dos elementos daquela poesia grega, da filosofia grega, pregou fazendo uma enculturação, né? Fazendo o evangelho entrar dentro daquela cultura, dentro daquela poesia, e pregou o evangelho. Então, isso aqui é que deve mexer com cada um de nós, porque aí me leva para as duas bolas que nós levantamos aqui. Você falou que eu resgataria, eu vou resgatá-las agora. Quando você provocou uma fala agora há pouco, você disse do ensino, do que nós estamos ensinando. Olha aqui, gente, o Paulo ensinando com profundidade dentro da cultura daquele povo, porque ele conhecia a Bíblia. O que está acontecendo é que nós temos uma geração de pessoas que não conhecem a Deus nem a obra das suas mãos. As pessoas não sabem nada, as pessoas são extremamente rasas de Bíblia. Por isso, uma oração que nós vamos ter agora, gente, ela precisa ser baseada em Atos 20:22. 20:22, que diz o seguinte: Paulo disse: eu nunca deixei de vos ensinar todo o conselho de Deus. Então, a minha oração, a oração do Souza, a nossa oração precisa ser que Deus levante pregadores capazes, bons expositores de Bíblia, professores de Bíblia capazes, porque nós estamos vivendo uma geração de pessoas no Brasil que não conhece a Bíblia na sua profundidade. Querem ser ministrados o tempo todo, eu também quero que me dê a palavra profética, que dê uma palavra espiritual para mim em dado momento, mas eu preciso conhecer as Escrituras no que ela diz no seu contexto, para poder fazer essa evangelização. Como o Souza disse há pouco na live, tudo que nós fizermos precisa culminar na evangelização. E aí, isso nos leva aqui para um grande desafio, que eram as duas, a primeira bola que você havia levantado. Aqui no canal, por exemplo, eu tenho uma playlist de novos convertidos. Mas, gente, Souza, não dá para ficar toda a vida na igreja com um ensino minimalista. Falando para o sujeito, primeiros passos na fé. E me permita dizer uma coisa, eu quero que você seja muito franco, e pode falar na sequência aí. E, às vezes, prendendo as pessoas numa microética da questão de fumar, de beber, de decote, de roupa justa, de etc. Então, o sujeito vem. Aí, às vezes, as igrejas acabam mantendo ele no ensino minimalista, que é aquela coisa, primeiros passos e tal, o espiritual, mas não contextualiza o sujeito para a vida, não ensina o que diz a Escritura, quando, na verdade, as Escrituras dizem. Elas dizem sobre pena de morte, elas dizem sobre a questão de matar e morrer, elas dizem sobre a propriedade privada, ela diz sobre o aborto, ela diz, mas as pessoas não sabem que ela diz, e mantém as pessoas ali cativas no ensino minimalista e numa microética. Numa coisa que aí o sujeito chega na escola, chega na faculdade, chega no trabalho, às vezes com pessoas mais esclarecidas, e ele não sabe o que as Escrituras dizem. Então ele fica pensando que, puxa vida, lá na igreja eu vou cantar Rompendo em Fé, minha alma está cheia de paz e tal, mas na faculdade não dá, no trabalho não dá para viver, porque ele acha que também pregar e ser cristão e desenvolver uma visão cristã de mundo, pensar biblicamente, ele acha que é chegar e fazer uma
propaganda do evangelho naquele lugar, quando não é. É, na verdade, viver justo e piedosamente. Filipenses capítulo 3 diz que Cristo separou para si um povo zeloso de boas obras. Porque as obras não salvam, mas são o testemunho do salvo. Nós não fazemos boas obras para sermos salvos, mas porque somos salvos. Então existe uma maneira ética de se viver que vai muito além do não posso, porque na verdade o evangelho é a religião do posso todas as coisas, nenhuma coisa me é proibida, eu posso fazer o que eu quiser, mas eu não vou me deixar dominar por nenhuma delas. Todas as coisas me são listas, mas nem todas convêm. Então existe uma coisa que é preciso acordar, e dá tempo de acordar, e nós estamos acordando, trabalhando aqui cultura e fé cristã. Né? Essa era a primeira. A segunda era relacionada, a primeira era essa questão do ensino, e a segunda eu vou lembrando ao longo da nossa discussão, da nossa conversa. Devolve aí o bate-bola. Olha, eu vou emprestar de você e eu tentei resgatar aqui, depois vou ver se eu consigo resgatar o pacto firmado por esses 2.700 homens de Deus, esses participantes de 150 países que estiveram na Suíça, vai fazer 50 anos daqui a pouco. Em 2024, se não me falha a memória, faz 50 anos. E nas minhas aulas de missões, e eu sei que você também gosta desse assunto, há uma frase que eu uso do Pacto de Lausanne, depois eu quero resgatar o tópico, que eu acho que é o tópico mais importante, falando em termos de cultura, que é evangelização e cultura. Mas aqui, no ponto que fala sobre a igreja e evangelização, que eu uso na minha aula, eu estou com ela aberta aqui, inclusive, eu resgatei isso, ele diz, a igreja é antes a comunidade do povo de Deus do que uma instituição. E não pode ser identificada com qualquer cultura em particular, nem com qualquer sistema social ou político, nem com ideologias humanas. Por quê? Porque a igreja é para todos e com todos. Por isso que ela não pode ter uma identificação, ela não pode ter uma certa preferência. Então ela tem que ser universal. Agora deixa eu ver aqui, aquele texto, eu quero ler o texto para que os irmãos entendam que a gente estava falando sobre a questão do Pacto de Lausanne. Deixa eu ver se o meu link está certo aqui. Eu acho que é um dos itens, é um dos tópicos que fala sobre evangelização e cultura. Inclusive tem uma fundamentação bíblica para isso. Marcos 7, Gênesis 4, 1 Coríntios 9, Marcos 7, 8, 9 e 13. Mas enfim, o texto diz assim, o tópico é evangelização e cultura. Ele diz o seguinte, o desenvolvimento de estratégias para a evangelização mundial requer metodologia nova e criativa. Com a bênção de Deus, o resultado será o surgimento de igrejas profundamente enraizadas em Cristo e percebam isso, queridos, é nisso que eu me apego, que a igreja tem que começar a resgatar esses valores e treinarmos pessoas aqui dentro. Capacitarmos nossos jovens, nossas crianças, nossos adultos aqui dentro. É dar cursinho, é dar orientação, é fazer lives sobre cultura, é mostrar para eles o valor disso. Olha o que ele diz então. Profundamente enraizadas em Cristo e estreitamente relacionadas com a cultura local. A cultura deve sempre ser julgada e provada pelas Escrituras. Ou seja, o que as Escrituras dizem sobre determinada cultura? Porque o homem é criatura de Deus. Parte de sua cultura, note como a palavra cultura aparece frequentemente nesse tópico. É o tópico que mais enfatiza a cultura. Porque parte de sua cultura é rica em beleza estética, veja, e em bondade, formação de caráter, fruto do espírito. Porque ele experimentou a queda. Toda a sua cultura está manchada pelo pecado. E parte dela, escute isso, infelizmente, é demoníaca. O evangelho não pressupõe a superioridade de uma cultura sobre a outra, mas avalia todas elas segundo o seu próprio critério de verdade e justiça. E insiste na aceitação de valores morais absolutos em todas as culturas. Ou seja, o próprio Pacto de Lausanne define que toda a cultura tem valores morais. Toda ela. Ainda que alguns costumes dentro dessa cultura sejam adulterados por crenças absurdas.
Veja, crença, embora esteja na cultura, ela é algo que pode ser modificado. O texto vai continuar. As missões, muitas vezes, têm exportado, juntamente com o evangelho, uma cultura estranha, aquilo que nós falamos antes. E as igrejas, por vezes, têm ficado submissas aos ditames de uma determinada cultura. Outra coisa, a igreja está começando a assimilar, percebam isso, a igreja de hoje e sempre, assimilar processos culturais de outros grupos que são contrários à Bíblia, à palavra de Deus. Mas está aí, né? As igrejas, por vezes, têm ficado submissas aos ditames de uma determinada cultura, em vez de se submeterem às Escrituras. Os evangelistas de Cristo têm que, humildemente, procurar esvaziar-se de tudo, exceto de sua autenticidade pessoal, a fim de se tornarem servos dos outros. E as igrejas têm de procurar transformar e enriquecer a cultura. Perceba, há quase 50 anos atrás, num tópico fundamental, que é o que mais aborda a questão de cultura, foi firmado um pacto de algo que não vem sendo feito. As igrejas têm de procurar transformar e enriquecer a cultura. Que cultura? A cultura de outros e a sua própria cultura, mas fazendo tudo isso para a glória de Deus. Gente, esse tópico aqui dentro do Pacto de Lausanne, ele é absurdamente fundamental para aquilo que eu venho defendendo nos dias de hoje. Sabe? Se nós fôssemos um povo preparado, se nós fôssemos um povo ensinado, se nós fôssemos um povo treinado, nós poderíamos estar atuando em todas as frentes, Exatamente. em todas as culturas, em todos os processos, e não digo modificando-as, mas influenciando positivamente. É isso. Nós poderíamos ter bons empresários cristãos de valores éticos, integridade, caráter. Nós poderíamos ter bons políticos cristãos que necessariamente não precisam ser homens que negaram o seu ministério, que foi chamado de púlpito, porque será impossível que num universo enorme de cristãos não hajam bons cristãos de caráter, íntegros, de fundamentos éticos, preceitos morais, bíblicos, que pudessem conduzir o processo do povo de Deus dentro dos seus pleitos, dentro de um congresso, dentro de um Senado federal. Espera aí, pelo amor de Deus, cadê os valores? Será que só o cara que sobe no púlpito, que foi chamado para o pastorado, será que só esse cara que pode ser um bom político? Bom, ele tem que escolher. Ou bem ele é um político, ou bem ele é um pastor de um rebanho. Concordo. Desculpa, agora digo eu, não o espírito, é minha opinião. É minha opinião. Eu penso que você não pode negociar o púlpito por uma tribuna. É isso aí. Sabe, eu chego a ficar triste com esse tipo de coisa, porque isso desvaloriza o resto do universo de cristãos, que podem existir muito. Nós temos médicos, nós temos cientistas políticos, nós temos juristas, nós temos advogados, nós temos engenheiros, nós temos gente simples, que é inteligente e pode representar publicamente o povo de Deus, que necessariamente sabe lidar com a coisa pública, que poderia, né, estar ali à frente daquele... Exatamente, que necessariamente não precisam abrir mão do púlpito, do rebanho. Eles foram chamados para pastorear o rebanho que é do Senhor, mas eles estão abrindo mão disso e terceirizando isso, às vezes, a obreiros despreparados. Então, me perdoem, pastores amigos, que são políticos e que têm escolhido a tribuna ao invés do púlpito. Saibam vocês que vocês estão desencaminhando o vosso chamado e a vossa vocação. Me desculpem, mas é como eu penso. Eu creio, mestre Rodrigo, eu creio e creio nisso com muita convicção, que há muitos homens que podem ser públicos, que não assumiram um dia um chamado vocacional para um púlpito, e podem nos representar de forma digna, reta e libada.
Agora, para que isso aconteça e nós tenhamos representantes em todas as instâncias da sociedade, em todas as instituições da sociedade, é necessário que esse povo comece a ser preparado e seja aperfeiçoado dentro das igrejas, com um ensino eficaz, não é só bíblico, com ensino sobre cultura, com ensino sobre política, sobre ciências políticas, sobre marxismo, sobre ideologia, para que essas pessoas realmente comecem a promover um processo de transformação social, sendo positivos em seu testemunho. Não sei. Pode ser que eu tenha um pensamento extremamente utópico para a realidade que nós vivemos hoje, Rodrigo. Mas é isso, eu defendo, eu levanto essa bandeira com você. Nisso. É preciso que haja formação cristã, as igrejas precisam se conscientizar. O trabalho da corrente é importante, a campanha da libertação é lógico que é importante, os trabalhos que se faz lá de caráter evangélico é lógico que é importante, mas não se pode perder de vista o caráter pedagógico do culto, o caráter didático, a formação cristã, é a verdade que liberta e é o conhecimento que vai transformando o sujeito. Então ele recebe a verdade do evangelho, aquilo é uma espada de dois gumes, um divisor de águas na vida do sujeito. Agora ele precisa de receber evangelho e não a palavra minimalista, conforme eu já disse aqui. Ele precisa receber instrução bíblica, ele precisa ter uma formação cristã para ele entender e quando chegar numa vida adulta, na adolescência, na juventude, ele compreender o que é que Paulo quis dizer em 1 Coríntios capítulo 15, quando ele diz que as más conversações corrompem os bons costumes. Por isso é que eu concordo com você de que há muitas pessoas que não são pastores e que poderiam muito bem nos representar na política, defendendo valores cristãos e entendendo, sabendo lidar com a cultura, porque dentro da cultura há o que você possa receber, lógico que há, desde filmes, alimentação e várias coisas que você pode receber. Acontece é que você tem que filtrar pelas escrituras, não é? É o que eu falei hoje de dia lá no grupo de escatologia sobre pensar biblicamente, que é o grande desafio. É um grande desafio pensar biblicamente, porque as pessoas não têm Bíblia, as pessoas usam a Bíblia debaixo do braço como desodorante Rolon. Não conhece as escrituras. Então, pensar biblicamente é olhar para a sociedade com os olhos de Deus. E olhar para a sociedade com os olhos de Deus é saber o que a Bíblia diz a respeito daqueles comportamentos, saber extrair a essência daquele ensino. Esse é um grande ponto. Então, há coisas da cultura que você recebe, há coisas da cultura que você rejeita. Por exemplo, você está assistindo um filme, um seriado, ou lendo um livro, ou participando de algo que é cultural, e naquele momento que tem aquela coisa que é ruim, que é prejudicial, você pula, você salta, você abre mão. Mas não precisa jogar de tudo fora. Por exemplo, eu sou um defensor, desde a época que era líder de jovens, de que através dos filmes você prega. Existem vários filmes. Tem um filme lá do Robin Hood que diz que aquilo que nós fazemos aqui ecoa na eternidade. É uma grande verdade espiritual. Né? O que nós fazemos aqui ecoa para a eternidade, porque vamos dar conta. Apocalipse capítulo 22, Romanos 14. Daremos conta de tudo a Deus. Ou seja, tem vários elementos dentro da cultura que você pode se apropriar, utilizar e pregar. E, além de ter coisas que você recebe, ter coisas que você rejeita, boa parte da cultura nós vamos precisar redimir, né? Utilizando aquela coisa, conforme eu estou falando, para a pregação do evangelho, aquela roupa, aquela situação que, de repente, ela é dita na sociedade como algo degradante, você pega aquilo de alguma forma transforma pelo evangelho. Mas, pastor, como é que biblicamente nós vamos redimir a cultura? Nós vamos redimir a cultura fazendo de acordo com 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 3 ao 5. Que esse é o texto, esse texto é poderosíssimo, Souza. É um dos textos bíblicos que eu mais gosto, principalmente no que se refere à evangelização, no que se refere a discutir cultura e fé cristã. 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 3 ao 5. Porque, embora andando na carne, não militamos segundo a carne. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus para destruir fortalezas, anulando nós sofismas e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, levando cativo todo o pensamento à obediência de Cristo. Então o segredo é levar todo o pensamento cativo a Cristo. Olha aqui, levando todo o pensamento à obediência de Cristo. Ou seja, tudo que a cultura te oferecer, você submete ela às Escrituras. Se ela passou pelo crivo das Escrituras, pronto, você pode receber. Deixa eu repetir esse texto de novo, porque ele é muito forte.
Porque, embora andando na carne, não militamos segundo a carne. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus para destruir fortalezas, anulando nós sofismas e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus e levando cativo todo o pensamento à obediência de Cristo. Isso é muito poderoso, gente. A receita, a resposta está aqui, né? Da maneira de lidar com a cultura. Agora, é muito importante que quem está assistindo, eu vou até dizer essa coisa. Esse aqui é o tipo de live para assistir 1, 2 vezes, até 3. E recomendar para o máximo de gente. Porque se nós nos apropriarmos dessa ideia, dessa mentalidade, do que é cultura e de como que nós podemos lidar com a cultura e que tudo que nós fazemos, tudo que se produz é cultura, que cultura é algo que une as pessoas por causa dos hábitos, das crenças, dos valores, da moral, da alimentação, da vestimenta. Então, cultura é algo que une as pessoas em torno de uma mesma ideia. Por isso, várias culturas e várias tradições cristãs e várias culturas cristãs. Né? Acho que a gente não fala em uma cultura cristã, mas em várias culturas cristãs, justamente por causa das localidades, por causa das regiões, por causa dessa inculturação do evangelho dentro da sociedade, né? Manda aí, Souza. Pois é, eu olho para esses textos aí e eu fico me perguntando, né? O que a igreja, sabe, tem feito, o que nós realmente temos feito, né? Eu devotei décadas da minha vida à área de ensino e sempre procurei ensinar as pessoas que participavam dos meus eventos a pensarem, a serem cabeças pensantes, sabe, a refletirem. Tanto que quando eu às vezes falo, pastor, onde que está tal texto, por exemplo, necessariamente nós não precisamos lembrar de todos os textos bíblicos. Mas eu digo, gente, está entre Gênesis 1 e Apocalipse 22. Corre atrás e você vai descobrir. Por quê? Porque eu quero que as pessoas metam a cara, mergulhem na palavra de Deus, absorvam, bebam da fonte. Bebam dessa fonte. Por quê? Porque se eu quero promover mudanças, tanto dentro quanto fora da comunidade onde eu estou, eu preciso ter os meios certos, os meios corretos, e os melhores meios são aqueles que vêm da fonte que é Cristo. Isso aí. Veja, Paulo enfrentava embates teológicos, embates filosóficos, embates com judeus, embates com Roma. Por quê? Porque o cara trafegava nesse mundo com total tranquilidade e segurança. E sem medo de enfrentar o mundo ao redor dele. Ele fazia prevalecer os seus direitos de cidadão, quanto ele fazia prevalecer o seu chamado apostólico em Cristo Jesus. Agora, o grande problema que eu vejo hoje é que me parece que a igreja que não é omissa parece que quer correr demais. Porque há uma ala que é omissa. Há uma ala que está mais preocupada com a corrente das 7 chaves, com encher a conta, com resolver os seus problemas, com as suas necessidades, digamos assim, mais urgentes. O que não é errado, né? Não estou criticando, não acho errado. Eu acho que nós temos que sim correr atrás do nosso bem-estar. A palavra de Deus nos dá essa prerrogativa. Só precisamos entender que os benefícios da cruz não são materiais. Sim. O material é presente de Deus, é agregado. Os benefícios da cruz são paz, amor, esperança, cura da nossa alma, salvação. Então, quando a gente começa a pautar a nossa vida nas necessidades materiais ou na busca do materialismo, será que nós não estamos exercendo o marxismo cultural dentro da nossa igreja, que é puramente materialista? Que é puramente materialista? A gente fala muito em hegemonia cultural, que foi implantada pelo cara lá da Itália. Não vou ficar dando spoiler para ele, porque ele não me interessa. Mas que tal a hegemonia bíblica? Que tal a hegemonia da cultura bíblica? Que tal a hegemonia dos valores e dos preceitos éticos e morais? Que tal implantar essa hegemonia? Ou nós não merecemos? Ou só eles têm o direito a esse nome? Ou a esse processo? Sabe? Então, o que nós temos que
começar a pensar, Rodrigo, é em não perdermos os valores que nós temos dentro da própria igreja. Sabe? Não perdermos esses valores. Nós temos uma porção de cristãos desigrejados, e não é por conta da pandemia, porque eles já existiam antes da pandemia. Eles já existiam. Agora, veja bem, quando eu olho para a pauta, para as características do cristão desigrejado, eu vejo que são cristãos não inseridos numa cultura correta e, muito pelo contrário, estão criando a sua própria cultura. Por exemplo, professam a fé em Cristo, não é isso? São cristãos, professam a fé em Cristo, mas eles estão numa posição cômoda e confortável de descer o pau nas igrejas, de descer a lenha, de criticar meio mundo. Veja bem, a nossa crítica aqui, quando nós criticamos, é no sentido de um processo de mudança interna. Exato. Nós estamos fazendo algo, nós estamos mostrando um caminho. O pessoal fala muito, mas não mostra. Nós estamos mostrando o caminho. Estamos mostrando o caminho. Não é a crítica pela crítica. É falar Exatamente. que precisa avançar e mostrando como. Exatamente. Aí veja, outro grupo acha que a fé cristã ela pode ser muito bem exercida fora da comunhão eclesiástica, sendo que tem que existir comunhão. Ainda que virtual, como a pandemia provocou, houve certa comunhão, houve certo despertamento, mas também houve um processo de acomodamento, né? Porque existe aquele cara que se sente bem consigo mesmo. Eu gosto de comunhão comigo e comigo mesmo eu me sinto em comunhão. Tá? Tudo bem. Eu concordo assim, nós, por exemplo, professores, eu no meu caso me sinto assim, eu tenho um temperamento melancólico-colérico, ou colérico-melancólico. A maior ênfase é no melancólico. Por quê? Porque é uma característica do cara que ensina, do introspectivo, do pensador. Então, às vezes, eu me sinto muito bem comigo mesmo. Não vou negar isso. Porque nós precisamos desse tempo de caverna. Porque quando sairmos da caverna, nós temos que sair com o espírito elevado, em glorificação a Deus e pronto para nos deixarmos agir por Ele. Pronto para que Ele nos use. Pelo menos para a minha vida pessoal, eu vejo assim. Depois existem aqueles que são sem igreja porque só veem imperfeições nas instituições. Eu também vejo imperfeições na minha instituição e na minha liderança, mas nem por isso será um motivo de eu sair desta e simplesmente achar que não preciso de nada mais. Se eu não estou bem num lugar, eu tenho que achar um outro pouso. Eu tenho que achar pastoreio para a minha vida, porque não existe pastor sem pastoreio, não existe professor sem pastoreio, não existe conselheiro sem um aconselhador sem um conselheiro. Não existe isso. Nem na psicanálise isso existe, nem na psicologia, Rodrigo. Sim. Mesmo nós que temos certa formação em pedagogia, psicopedagogia, sabe? Nós sabemos que nós precisamos de alguém nos respaldando, entendendo que nós precisamos de cuidado. Nós, como conselheiros da parte de Deus, professores da parte de Deus, nós precisamos de ter conselho, nós precisamos de ter uma guarda, de ter uma estrutura espiritual que nos abrace. Precisamos disso. Então, veja, os critérios para o ser igreja, né? O ser idealista, sabe? Ignorando que eu olho as imperfeições dos outros, mas eu não vejo as minhas. Peraí. A imperfeição do outro começa no meu discurso de eu achar o outro imperfeito. Já começa na minha imperfeição. Outros usam isso como meio de justificar o seu abandono da fé, esfriamento na fé. Sabe, é mais fácil, Rodrigo, é mais fácil racionalizar, é mais fácil projetar, é mais fácil sublimar, é mais fácil fazer uma série de coisas jogando a culpa nas costas do outro do que assumir a própria culpa. Eu não estou bem. Se eu tenho um pensamento sobre a minha liderança, achando que eles estão fora dos preceitos, eu também não estou bem. Eu tenho que reconhecer isso e me tratar. Eu já passei por essa experiência na minha vida.
dentro da cultura que nós vivemos. Sim. Né? Bom, aí existem aqueles caras, né, que olham o narcisismo exacerbado, que olham mais para o próprio umbigo do que para a situação que os rodeia, e obviamente que existe uma egolatria muito grande. Mas também existe a sinceridade por parte daqueles que hoje preferem estar fora da igreja do que dentro da igreja. Por quê? Porque realmente sofreram um processo de rejeição verdadeiro lá dentro. É verdade. Sabe? Agora, tudo isso que eu falei sobre a questão dos desigrejados ou do sem igreja, que eu acho que é um desafio para as questões que devem ser nutridas e ensinadas dentro da igreja, como tratar com essas pessoas. Como também devemos ter processos de ensino de como preparar os nossos para tratar com o mundo ideológico lá fora, com o mundo academicista, com professores que foram formados há mais de 20 anos com uma cabeça nessa hegemonia cultural gramicista. Como lidar com esses caras? Inclusive, me permitam um parênteses, porque agora você trouxe essa questão, me lembrou qual era a outra bola. A outra bola era sobre essa questão que, enquanto eu falei do ensino minimalista que às vezes acontece na igreja, tem essa questão secular, por exemplo. Dentro dessa doutrina, né, não vou falar muitos nomes para não complicar, mas vou direto no alvo. Por exemplo, ensina-se hoje, vai-se militar a questão do socioconstrutivismo. Parece que ensinar é errado, parece que dar aula Vygotsky, é errado. Né? Exatamente, Vygotsky, Vallon também. Então existe uma ideia socioconstrutivista de que o cara não tem que dar aula, você tem que promover a discussão, o debate em sala de aula constantemente. Mas como que você vai promover o debate em sala constantemente e ensinar? Parece que ensinar é errado, parece que o professor pode fazer qualquer outra coisa que não ensinar. É preciso que haja aula expositiva. O problema não está na aula expositiva. Tem que haver aula expositiva, igual nós estamos dando aula expositiva aqui. E à medida que os irmãos estão ouvindo, começam aí a aparecer os comentários na tela, o pessoal vai participando. Por quê? Do jeito que a educação está, ela faz com que as pessoas discutam somente tendo aquela problemática elaborada e colocada pelo professor para ser discutido. Claro que o que o aluno traz, a cultura local, a bagagem que ele traz do seu contexto, é muito importante. É muito importante, não tenha dúvida disso. Mas o professor tem que ensinar. É próprio do professor. Isso é que é ser professor. É dar uma aula expositiva, é contextualizar, é ensinar e depois, então, provocar. Porque quando fala o socioconstrutivismo, fala dessa questão de ensinar os alunos a resolver problemas, tá, isso é muito legal. Mas qual o problema? Um que já está delimitado para manter ele dentro daquela situação marxista, esquerdista, socialista. Percebe o que eu estou querendo dizer? E aí costuma se chamar o ensino expositivo, a Raquel está até comentando aí, da perspectiva freiriana e da perspectiva da crítica que eles fazem, é que o ensino é opressor quando você dá uma aula expositiva e chama de educação bancária, mas não é nem de mais um extremo e nem de mais o outro, mas tem que haver aula expositiva. Os alunos têm que ser ensinados sim, afinal o mestre, ele se preparou, ele tem uma bagagem cultural, uma bagagem acadêmica, uma bagagem de estudo, nós nos preparamos para essa live. Por isso nós estamos fazendo essa exposição dos temas e dos assuntos para provocar, a partir dessa exposição do conhecimento que nós estamos trazendo, a reflexão dos alunos e, então, a participação desses nossos alunos online e virtual que estão aqui. E aí, o que é uma coisa importante, que foi da hora que você falou lá atrás, por isso que essa bola levantou na minha mente, que foi o seguinte. Você que está assistindo a gente aqui, ao vivo, ou já está assistindo o salvo, que é aluno, você tem que prestar atenção no que está sendo dito e você precisa levar para os seus pais. E os seus pais, ainda que não saibam aquele assunto, vão reagir. Mas e isso e aquilo? Então, nós precisamos aprender a compartilhar a verdade. Né? Agora há pouco, no grupo de tarde, e agora há pouco alguém mandou um vídeo de uma moça que disse, né? Não sei se você já está sabendo, Souza, ela é de determinado segmento, ela vai falar tudo no vídeo, está lá no grupo. E o pessoal está se compartilhando aí no Eu não consegui acompanhar o grupo hoje. Hoje eu fiquei bem ocupado. Nós temos que nos infiltrar nas escolas dominical, porque as igrejas estão doidas em pessoa que fica na escola dominical ali, só para falar um negocinho. Então nós vamos pegar e falar que Jesus gostava de pobre. E que Jesus falou que o rico não vai entrar no reino do céu. Isso é uma palavra descontextualizada. Jesus nunca disse que o rico não vai entrar no reino do céu.
Jesus, conhecendo o mais coração fácil. daquele rapaz, não, e ele conhecendo o coração daquele rapaz, ele diz, vende tudo e reparte com os pobres. Jesus não criou doutrina de que o rico não ia entrar no céu. Ó, que coisa. E Jesus não ama só os pobres, Jesus ama os ricos e os pobres. É como alguém, então a palavra fora de contexto, olha como é que ela vira um problema. É como alguém pensar que a Bíblia é marxista porque os profetas denunciavam os suntuosos palácios e os ricos. Só que o profetismo bíblico, ele não denunciava só os ricos, poderosos e os palácios. Ele o fazia, mas ele também denunciava a hipocrisia do povo. Então o povo, na verdade, o profetismo, né, o profeta bíblico, ele batia em todo mundo. Ele batia no rico e no pobre, no poderoso e no fraco, no que estava no palácio e no que estava na casa pobre. Então ele batia naquelas misérias da humanidade, no egoísmo da humanidade. E não numa classe social, Deus me livre, né, as pessoas querendo reduzir a questão a isso. Então, no mínimo, você que está nos assistindo e está em sala de aula, você precisa aprender a compartilhar a verdade e você precisa comentar com as pessoas que estão acima. O Souza falou aqui que nós temos, você tem que ter alguém a quem você responde, quem você fala, alguém que te supervisiona. A questão que você falou do pastoreio, Souza, eu lembro, não sei se você vai se lembrar que eu falei, várias lives atrás eu falei isso com você, é uma coisa que eu ainda tenho vontade de fazer, que é criar um momento de live aqui no canal com o título de Pastor a Pastor. Que é até baseado no livro do Hernandes Dias Lopes, que é o título de Pastor a Pastor, onde eu pudesse receber os pastores para um bate-papo no sentido de desabafo. Contar como é que foi a trajetória, como é que foi a chamada, como é que tem sido caminhar, o que é auxiliar, o que é de tempo integral, o que é de meio período, como é que é, e pra gente, nós ainda vamos fazer, isso é só um tema para provocar aqui sede nos irmãos, através disso eles pedirem aí esses encontros aí de pastor a pastor. Mas a outra bola era essa. A questão educacional, do jeito que a educação está proposta, ela não ajuda. Pelo contrário, ela aprisiona e faz com que o sujeito viva sempre em favor do coletivo. Aí a Raquel está falando. Essa moça frequentou a igreja por 30 anos, mas não conheceu a Deus, nem a sua palavra. E esse é um grande ponto. Tem um monte de gente na igreja, Souza, que está lá, assim, eu ia usar uma expressão mais forte, mas eu vou segurar. Tem gente que está na igreja, mas não está lá com Deus, não está se relacionando com Deus. Por isso que eu fiz uma live outro dia dizendo que nem todos que estão na igreja serão arrebatados, porque não basta estar com o nome na carteirinha de membro, não basta estar com o nome no livro de rols do CNPJ da igreja. É preciso ser igreja. Então só vai ser arrebatado quem for igreja. Não é quem foi a igreja, né? Então eu estou fazendo um trocadilho aqui. É quem for igreja, não quem foi a igreja. Quer ir lá no culto, ir na igreja, ficar lá 30 anos, 40, 50, mas não buscar relacionamento com Deus, não buscar conhecer a Deus através das escrituras, não buscar compreender quem Deus é. Puxa vida, que coisa, né? Exatamente. Empolgando aí. Vai lá, fala aí. Mas você veja, eu estava pensando, eu vi que você citou que parece que essa pessoa queria levar conceitos marxistas para dentro da escola bíblica dominical, mais ou menos isso. Pois é, mas interessante, uma coisa que me chama muito a atenção, muito a atenção, o Marx, né? Os pobres, a valorização dos pobres, isso e aquilo. Bom, o Marx só foi pobre enquanto pobre, porque quando ele teve financiado seus luxos, ele não estava preocupado com os pobres. Percebo isso. E o Hegel, o Engel lá, o Friedrich Engel, filho de empresário, filho de industrial, também tinha seus luxos. Então, enquanto o Engel financiou os luxos do seu Marx, estava tudo certo. Bons vinhos, charuto, né? Uma vida de conforto, né? Tendo tudo. Aí é fácil ser marxista socialista. Me perdoem, aí é fácil. Com o dinheiro dos outros é fácil ser. Tem gente que quer ficar lá na sua mordomia, provocando uma contestação porque só quer ver o circo pegar fogo. Tem gente que quer perturbar a ordem vigente só para ver o circo pegar fogo. Exatamente. Eles não têm preocupação nenhuma com a verdade. Nenhuma. Eles têm preocupação em sim ter domínio estatal. Essa é a preocupação. Aí eu me pergunto, cadê os verdadeiros marxistas em prol dos pobres? Os seus casamentos são multimilionários. Você não encontra pobre lá. A sua vida é uma vida regada a luxos.
Você não encontra pobre lá. Você não encontra pobres, você não encontra negros, você não encontra minorias. Você só encontra a estirpe da sociedade, que é aqueles que injetam o dinheiro para financiar a ideologia. O sujeito falar da cobertura do hotel e postando a partir do iPhone vem com historinha, né? Fala sério, né? Nada contra a marca, nada contra a marca. Não, nada, aliás, nada com nada. O cara tá lá criticando o capitalismo, mas está usufruindo dele, né? Usufruindo com glamour, né? Com glamour. Então, veja, nós só citamos essas situações aí para o pessoal ver como existe um contrassenso, uma falta de coerência entre o discurso e o modo de agir. Porque, veja, nós estamos falando de cultura. Se a cultura é traduzida pelo modo de agir, a cultura desses caras é falsa. A cultura desses caras é adulterada. E é esse tipo de cultura que o povo precisa saber em quem eles estão financiando e colocando e ajoelhando-se aos pés desses caras, sabe? O povo precisa saber disso, porque se o discurso do pobre só vale para o pobre, sabe? Porque fora isso, eu não estou vendo nada, sabe? Não deu certo em lugar nenhum, não vai dar. Aí o que se fez? Vamos mudar cabeça. Exatamente o que essa menina aí, pelo que eu entendi, quer começar nesse processo de infiltração dentro das escolas dominicais. E eu digo, isso já existe no meio teológico. Porque já existe um meio teológico dentro dos teólogos liberais que abraçaram e receberam a herança da escola de Frankfurt. Esses teólogos liberais na Alemanha, na Holanda, na Europa, etc., e hoje nos Estados Unidos, esses caras abraçaram a égide da escola de Frankfurt, sabe? De Adorno, de Habermas e de tantos outros. E, obviamente, que, por tabela do marxismo e da evolução do fabianismo, que é o gramscismo. Então, vamos mudar cabeças. É isso. Essa é a ordem do dia. A batalha é cultural. Isso que as pessoas precisam entender. A batalha é cultural. Por isso eu falei de formação de professores. Inclusive, não sei se você já estava ouvindo na hora que eu estava fazendo a introdução, que eu disse o seguinte, essa live de hoje, junto com a live de Marxismo Cultural e Fé Cristã, vão estar na minha playlist que eu até te passei hoje, de pedagogia e educação cristã. Eu falei assim, se você conhece alguém que está fazendo pedagogia, está fazendo letras, ou história, geografia, é cristão e está se formando para ser professor, estudando para ser professor, passa essa playlist para ele, porque essa batalha é cultural, isso precisa passar pela formação do professor, né? É isso aí. Você estava vendo, tem alguma pergunta na tela? Não, é um comentário. Eu também estava olhando para ver se era, mas é porque a Luciana está repetindo a minha frase aqui, que eu disse que por trás de toda regra há um princípio universal, né? Porque eu estava falando que por mais que eu falei de dia, que por mais que a Bíblia tenha sido escrita num período de 1500 anos, dentro de várias culturas, um sujeito era nômade, o outro era rei, o outro era pastor de ovelhas, ainda que ela tenha falado em várias culturas diferentes, e muita coisa que está na Bíblia diz respeito à cultura daquele tempo. E aí, se nós não entendemos alguma coisa, nós vamos lá estudar a cultura daquele tempo para entender o que ela quer dizer. E por mais que alguma coisa que ela tenha dito esteja presa na cultura daquele tempo, há um princípio universal por trás daquilo, né? Ainda que haja algo que seja escrito que seja para aquela cultura daquele tempo e daquela época, existe um princípio ali, né? Existe um princípio universal da vontade, da verdade de Deus, né? Da moral, que é o norte. Souza, meu amigo, vamos caminhando para o encerramento da nossa live. Estamos com 1h38 de live. Uma live riquíssima, Souza. Era exatamente isso que eu tinha em mente, rapaz. O que aconteceu na live de Marxismo Cultural e Fé Cristã, nessa discussão de hoje. Agora, a minha oração são duas. Peço que você faça lá no final, depois aí, concordando e falando aquilo que Deus colocar no seu coração, porque a fé, eu aprendi com um pastor amigo meu, que a fé é lá de Cataguases. A fé, ela precisa ser ativa e criativa por comando de voz na palavra de Deus. Isso é uma coisa tremenda. Esse pastor, um grande amigo meu. E eu acrescento, e reativa. E reativa. Então, veja, minhas duas orações são... mais um aí. Aí
Né? Minha oração é o seguinte, que as pessoas assistam essa live e a outra, ou pelo menos essa, entendam o que é cultura, o desafio da igreja, o propósito, para nós irmos mudando a mentalidade das pessoas, porque essa batalha, ela é cultural. E a outra oração, que eu falei no início da live, eu vou repetir ela aqui, é que, gente, é que Deus levante pregadores capazes para pregar todo o conselho de Deus, de acordo com Atos 20 e 27. Homens que preguem a Bíblia toda, que não façam, que não vão podando as escrituras, mas que preguem a Bíblia toda. Né? Nós estamos tentando cumprir aqui o nosso chamado, mas que Deus levante outros tantos. Homens pregadores capazes para pregar todo o conselho de Deus, que Deus levante bons expositores bíblicos, porque nós sabemos que tem muita gente, Souza, com dificuldade de ler a Bíblia, lê e não entende, mas quando fazemos uma live, quando nós explicamos, aí a pessoa, agora eu entendo. Então que Deus possa levantar vários outros expositores bíblicos, bons professores de Bíblia, para que as pessoas entendam o que de fato dizem as Escrituras e que possam ser libertas e possam ser pessoas para poder anunciar o Evangelho com força e com autoridade. Então são duas orações. Que as pessoas assistam, reassistam e compartilhem essa live sobre cultura e fé cristã. Eu vou salvá-la, inclusive baixar e te mandar, igual eu te mandei as anteriores ali pelo e-mail, para que se quiser postar fracionado, posta, quiser postar inteiro, posta. E ela vai ficar salva aqui no Instagram, gente, também, e vai ficar salva no YouTube, canal Rodrigo Oliveira Oficial, na playlist de Pedagogia e Educação Cristã, junto com a live de Marxismo e Fé Cristã. E então que Deus levante pregadores capazes, comprometidos com a sua palavra, para anunciar todo o conselho de Deus, bons professores de Bíblia, bons expositores bíblicos. Pastor Ricardo Souza, meu amigo, muito obrigado, que Deus te recompense, te retribua milhões de vezes mais a vida que você está doando para estar aqui junto comigo, ensinando a esse povo. Muito obrigado a todos vocês que estão online e obrigado a vocês que já estão assistindo esse vídeo salvo no YouTube e no Instagram. Palavra e depois oração está com o Souza. As considerações finais agora, então, olha. Fica aí à vontade. Com base naquilo que você falou do pedido de oração, que Deus levante pregadores, professores, eu acrescento isso. Eu quero que Deus levante realmente professores preparados, verdadeiros apologetas do século XXI, comprometidos com a palavra de Deus e com a unção e a graça do Espírito Santo. Para fazer um fechamento nessa questão da cultura, se a cultura ela se configura na tradição que é passada, legada de gerações para gerações, vindo dos avós, dos pais, dos filhos, e que orienta o pensamento e, obviamente, o posterior comportamento de um grupo, o modo de agir, né, as expectativas, as suas crenças precisam ser estabelecidas com bases sólidas. Ora, com base nesse conceito de cultura, eu olho para a atualidade. Eu sei que para nós já estamos inseridos nesse processo e nós já adquirimos um certo aspecto de tradição e, de certa forma, não nos contaminamos com as ideologias da academia, com as ideologias do mundo lá fora, muito pelo contrário. E também não distorcemos os verdadeiros princípios e doutrinas bíblicas que estabelecem certos padrões para convívio como corpo civil que nós somos, um corpo social. Então, o que eu estou vendo? Lembra que eu falei uma expressão que o povo de Deus hoje quer correr no afã de tentar recuperar aquilo que perdeu. Ora, nós perdemos durante décadas, não vamos conseguir recuperar em poucos anos. Então nós temos que entender que para que isso se torne tradição e legado, os meus filhos têm que adquirir isso, os meus netos têm que adquirir do pai deles, e essa mudança de pensamento passando de pai para filho e de alunos, para que esses alunos, ao invés de correrem das escolas, eles se aprofundem nas escolas. Eles se preparem lá fora e na igreja e enfrentem o mundo lá fora. Enfrentem o javali selvagem, enfrentem, sabe, como a gente viu no Salmo, enfrentem o mundo lá fora,
mas enfrentem com galhardia e defendendo a verdade que eles creem. Esse princípio universal, que é Cristo acima de tudo, Cristo como cabeça, como princípio de originalidade e primordialidade da igreja, que é o que rege as nossas vidas, entendendo que é Ele que está regendo as nossas vidas. Então, é óbvio que isso tem vínculos políticos. Sabe, por mais que a gente queira mudar as coisas num único pleito, vamos votar nas pessoas certas. Tudo bem, eu concordo que precisamos votar em pessoas certas. Mas eu concordo também o seguinte, a pessoa certa não vai mudar o sistema. Porque o sistema já está pronto, meu amigo Rodrigo. É isso aí. Sabe? Eu concordo. Está pronto. A política em si, ela não vai mudar enquanto esses mesmos paradigmas permanecerem inalterados. Porque, veja, não está mudando os sistemas nem as instituições. Enquanto não houverem, Rodrigo, e os demais que estão nos ouvindo, vocês que estão conosco, escutem o que eu vou dizer, porque é como eu creio. Enquanto não houverem mudanças culturais da nossa parte, mudanças de pensamento e mudanças no nosso processo de aprendizado dentro das igrejas, porque é dentro das nossas famílias cristãs e é dentro das nossas igrejas que se ensinam os verdadeiros valores, para que os nossos jovens sejam fortalecidos no Senhor e hábeis na argumentação para enfrentarem qualquer discurso ad hominem lá fora. Para que enfrentem professores ideólogos de plantão, enfrentem professores marxistas, que com certeza vão ser a grande maioria dentro da academia. Só que tem um detalhe, se nós não prepararmos jovens para serem os futuros professores, eu pergunto, onde fica a nossa tradição cultural cristã? Onde ficam os nossos valores morais e éticos? Onde ficam os nossos valores familiares? Onde eles vão ficar? Vão ficar relegados dentro da igreja. Enquanto isso, nas universidades, eles continuam comandando. Por quê? Por quê? Porque, infelizmente, as instituições já estão, como a própria academia, como as próprias universidades, já estão contaminadas. E aí elas passam apenas a serem dirigidas por cabeças que foram eleitos, mas que não vão mudar a contaminação que já está instaurada lá dentro. Então, não é num pleito, não é com a política atual mudança de candidato, não. É com a mudança das questões culturais e das questões de aprendizado. Agora, como nós vamos mudar mentes? Como nós vamos tornar essas mentes muito mais voltadas para valores éticos, morais, cristãos, num curto espaço de tempo, Rodrigo? Não tem como. Nós estamos mexendo com um processo que foi desencadeado desde a década de 30. Desde a década de 30. Sabe, que criou pernas e braços aqui no Brasil mais fluentemente da década de 80 para cá, com a mudança dos paradigmas da nova pedagogia. Então, como é que nós vamos mudar esses pensamentos, sendo que toda essa bagaça que nós temos vendo aí, que foi construída pelo antigo secretário lá, ministro, sei lá, o Golbery do Couto e Silva, quando praticamente ele deu de presente, sabe, ele deu de presente o galinheiro para a raposa, sabe? Para a raposa cuidar, ele entregou por medo de conflitos internos, por medo de um possível conflito civil, sabe? Ele entregou as universidades de mão beijada para aqueles caras que queriam justamente o controle da fábrica de cabeças. É isso aí. E de opiniões. Aí um corpo marxista foi formado, um corpo gramsciano foi formado, sem que os futuros professores soubessem disso, ou seja, cozinharam o sapo em banho-maria, na água fria. Tá? E eles foram entrando, a cabeça foi entrando, a manipulação foi entrando, e hoje esses caras são as cabeças feitas, que tem um discurso argumentativo forte, porque esses caras são graduados, são mestrados, são doutorados dentro das universidades, e não adianta a gente mandar um jovem nosso para lá despreparado. Porque eles são verdadeiros engenheiros sociais, né? Exatamente, Rodrigo.
Então, sabe, eu acho que agora, a minha ênfase agora nessa questão de cultura é a seguinte, o meu discurso é esse. Vocês que têm valores, e eu sei que nós temos muitos, nós temos advogados, nós temos médicos, nós temos engenheiros, nós temos professores universitários que ainda preservam valores, comecem a trabalhar dentro da igreja, criem cursinho, criem grupos de estudo, sabe como era antigamente nas universidades, grupos de reflexão, grupos de análise crítica, criem isso dentro das igrejas, criem grupos com pessoas que amem a apologética, que amem a palavra de Deus, que amem o embate e não tenham medo de fugir, para que esses jovenzinhos que temos hoje ainda essa cabeça, possam se tornar amanhã os futuros professores universitários desta nação. Daí, pode ser que eu acredite naquilo que um ex-candidato aí que teve num pleito passado, me fugiu agora o nome dele, que ele disse: só se muda o pensamento de uma nação se mudarmos a educação, ou se investirmos na educação. Bom, essa é minha palavra final, mestre Rodrigo. É como eu penso que nós devemos hoje focar e trabalhar dentro da igreja. Nós temos que começar a conquistar, nós temos que começar a monitorar valores interessados dentro das nossas igrejas, que queiram entender, conhecer a fundo esses alunos, saber como se portar diante do mundo lá fora e como se prostrar diante de Deus, e nunca perderem os valores que nós podemos ver em homens como José e como Daniel, que diante de culturas do tipo zoroástricas, do tipo egípcias e crenças em deuses pagãos, eles não se contaminaram e foram homens de grande valor. E não se dobraram, é verdade. E não se dobraram. A não ser diante de Deus, claro. É isso, meu mano Rodrigo. Esse foi mais vamos dizer assim, um desabafo final. Muito bem-vindo, por sinal. Muito bem-vindo, por sinal. Muito bom, muito bom. Era isso que eu esperava que a gente conseguisse fazer aqui, porque eu tenho certeza, a gente sabe que depois o povo assiste muito mais aí, e eu tenho certeza que isso vai trazer muito mais esclarecimento, que o Espírito Santo vai trabalhar esse conhecimento, né? Porque o Espírito Santo, ele não faz o sujeito adivinhar, né? Ele faz lembrar, ele traz a memória que aprendeu, né? Sabe, mano Rodrigo, o meu coração queima, sabe? Meu coração realmente queima por uma academia bíblica, uma academia cristã de valores. Mas essa academia, assim, não é um espaço físico, é uma academia geral, dentro das igrejas, sabe? De pessoas que se levantam, de pessoas que tenham conhecimento. Veja bem, olha o meu coração queimando. Pessoas que têm conhecimento, mas cujas vidas são cheias do Espírito Santo, cheias do poder de Deus, cheias de temor pelo Senhor, mas cheias de coragem diante do mundo. O meu coração queima por isso. Glória a Deus, amém. Agora, isso não se faz da noite para o dia. Isso precisa pagar um preço. Preço de tempo, preço de dedicação. Exatamente. Bom, nós estamos aqui há tantos anos nessa questão do estudo, e agradou a Deus agora esse negócio de live, né? Desde 2 anos para cá. Então tem coisas, Deus se utiliza das coisas. Provérbios 16:33, a sorte se lança no regaço, mas do Senhor procede toda a determinação. Então às vezes acontecem coisas que a gente não entende por quê, mas Deus vai utilizar daquela coisa, né? Então com essas lives, eu acredito que as pessoas estão tendo acesso a conhecimento que elas só teriam na academia, ou talvez numa pós-graduação, ou talvez num mestrado, num doutorado, e nós estamos tentando trazer na linguagem mais comum possível, mas temas fortíssimos, que realmente podem abençoar e dar o tom aí para esse estudo, para essa busca, para uma vida cheia do Espírito Santo e cheia de conhecimento. Souza, muito obrigado mais uma vez, muito obrigado a todos que estão assistindo. Ora por nós. Amém. Vamos orar então. Obrigado, queridos, vocês que estiveram conosco e que estarão nos ouvindo depois. Vossos feedbacks são sempre muito bons, né, que vocês possam dar para o Rodrigo, para mim, para que a gente possa mudar as velas, se necessário, né? Manter o curso da nau, mas mudarmos as velas para a gente não perder o rumo. Maravilhoso Deus, Pai eterno e celestial, Tu és o Deus das nossas vidas, Tu és o princípio fundamental que rege o universo, a fonte de toda a sabedoria está em Ti e és Tu, Senhor.
Por isso nós estamos nos colocando diante da Tua presença, pedindo a Tua graça, pedindo o fortalecimento espiritual para as nossas vidas, entendendo que o Senhor não nos deu um espírito de covardia, o Senhor nos deu um espírito de intrepidez, de coragem, Pai, para podermos, Pai, continuarmos veiculando a Tua verdade. Ainda que estejamos tratando de assuntos, Pai, de academia, de cultura, de ideologias, Pai, mas fazemos isso pautados nos princípios que regem as nossas vidas, que são os princípios éticos, morais, os preceitos contidos na Tua palavra, Pai, que é inerrante e é infalível. Pai, eu oro para que o Teu Espírito Santo, Pai, comece a buscar, Pai, entre nós, homens de valor, homens com espírito excelente como Daniel, homens com espírito de José, homens fiéis de coragem como Davi, homens, Pai, e mulheres de Deus, Pai, também, Pai, nós sabemos que há muitas mulheres, ó Deus, de valor, de sabedoria, Pai, que podem se nutrir da presença do Teu Espírito Santo, Pai, e serem usadas, Pai, nesse ministério, ó Deus, de preparar, Pai, pessoas, de preparar jovens, para que possam enfrentar as academias, as faculdades, as universidades desse país e se tornarem, quiçá, ó Deus, em nome de Jesus, os futuros professores com valores verdadeiros e bíblicos nesta nação. Não para que sejam pregadores lá dentro da universidade, Pai. Não, mas para que sejam ensinadores de valores e de verdades, ó Deus, e que através dos seus testemunhos eles despertem o desejo em outros jovens de seguirem nessa tradição cultural e nesse legado, Pai, que é um legado absolutamente verdadeiro, pautado pela Tua graça e pela Tua unção. Deus, levanta pastores, Pai, levanta professores hábeis, Pai, ensinadores dentro da Tua obra, dentro da Tua igreja. Fortalece os nossos ministérios, ó Deus, dá-nos sabedoria, Senhor, dá-nos entendimento, Senhor meu Deus. A Tua palavra diz que os sábios entenderão, dá-nos essa sabedoria do alto, ó Deus, para continuarmos conduzindo as pessoas que vêm até nós em busca de aprendizado, em busca de conhecimento, ó Deus, e que esse conhecimento seja pautado na Tua palavra, seja pautado na verdade que é Cristo, Pai, que rege as nossas vidas. Pai, muito obrigado por esse tempo que o Senhor tem preparado para que tenhamos, Pai, aqui nesse horário, Pai, juntamente com o Teu servo Rodrigo, Pai, que o Senhor abençoe o seu ministério, que o seu ministério continue produzindo frutos, o meu ministério, a minha vida, a minha casa, a minha família, ó Deus, continue produzindo frutos, Pai, frutos para deixarmos um legado para a posteridade, ó Deus, esse legado, ó Deus, pautado na verdade, verdade essa que é rejeitada, rechaçada nesse mundo secularista e nesse mundo relativista, Pai, de ideologias implementadas por mentes que não têm nenhum compromisso com a Tua verdade, Pai. Por isso, ó Deus, que haja esse espírito nutrindo professores, pastores, obreiros, homens e mulheres de Deus dentro do Teu corpo, Pai, que é a Tua igreja, a Tua assembleia, que um dia foi chamada do mundo para adquirir conhecimento, adquirir fortalecimento, para que agora a gente possa ser reenviado ao mundo, Pai, para estabelecer os valores positivos, Pai, da fé cristã. Deus maravilhoso, sê conosco, nos fortalece, Pai, fortalece a nossa vida, livra-nos, ó Deus, de todo e qualquer espírito mal intencionado, ó Deus, todo e qualquer demônio que se levanta, Pai, que é favorável àquilo que é contrário a Ti. Que o Senhor nos cubra da Tua graça, Pai, e continue nos fortalecendo na força do Teu Espírito Santo, Pai. Sê com cada um que esteve presente, abençoe seus lares, suas casas, suas famílias, a família do Rodrigo, sua casa, seu trabalho, seus projetos, a minha casa, a minha família, meu trabalho, meus projetos, que possam estar debaixo da Tua poderosa mão e da Tua poderosa graça, Pai. Por isso nós oramos, Pai, e nós Te agradecemos, Pai, no santo nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, Jesus. Glória a Deus. Mais uma vez, muito obrigado, meu amigo. Deus abençoe. Deus abençoe a todos. Tchau. Gente, não esquece de compartilhar. Compartilha no Instagram, compartilha no YouTube, curte, comenta, envia para o povo. Deus abençoe, pessoal. Tchau, tchau. Até logo mais.